Boa Boa noite noite. a todos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ótima quinta-feira para vocês aí e ótima noite para todos que vierem assistir ao nosso vídeo. Hoje é dia 17 de outubro de 2024. Somos o grupo Saber e Conhecer. Estamos aqui mais um dia para os nossos estudos espirituais, continuação do livro de Urante, A Vida de Jesus. Vamos agora a uma oração para a introdução. Vamos lá? Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos lá, vou dar continuidade aqui ao nosso livro de Urântia. Por uma outra religião, perfeito. Aquele ser se uniu ao Espírito, está fazendo a vontade do Pai através do candomblé, do catolicismo, do espiritismo. Parabéns. Quem sou eu para querer converter alguém? Com que direito eu tenho de querer converter alguém? Eu posso sim dizer, isto é uma informação que me fez sentido. Se fizer para você, você segue. Essa é a postura, na minha opinião, do verdadeiro urantiano. E não querer entuchar no outro a nossa verdade, porque a nossa verdade não é nada, o que a gente está vendo aqui é brincadeira. Eu tenho certeza que o que a gente está vendo aqui sim tem a verdade, mas se você, a hora que estiver lá, você olhar a verdade de verdade, você vai, meu, para, daqui tudo é brincadeira, a gente está vendo tudo distorcido. Então a gente deveria ter essa postura como urantiano, sabe? Não querer entuchar, não querer... As pessoas têm uma capacidade de aprendizado, a gente tem que respeitar esse daqui e deixar que cada uma se ache. Ó, a nova religião de Jesus não estava isenta de implicações práticas, quer dizer, não é só no teu pró, vamos pôr em prática, mas tudo que puder ser encontrado no seu ensinamento que tiver algum valor prático, seja político, social, econômico, será uma decorrência natural dessa experiência interior da alma, que manifesta os frutos do Espírito na ministração diária da experiência religiosa pessoal. Pessoal, como é que você manifesta o fruto do Espírito aqui? Conversando com o seu ajustador, se unindo a ele. Porque senão fica somente uma questão da mente querendo ensinar outra mente. Se você não tem o toque de luz, que mostra claramente como Jesus falou, é a vontade do Pai, não o meu desejo, você está fazendo coisas da mente pela mente. Então a gente só vai estar fazendo uma coisa do Espírito, manifestar o fruto do Espírito, depois que você efetivamente faz aquela oração lá do começo. Apesar de tudo, que seja feita a tua vontade. E isso é difícil, porque quando você fala, meu, a minha vontade é essa, a do Pai é essa, e aí, o que eu faço? Isso é um aprendizado, isso é difícil, Pablo. Bom, obviamente que Jesus, dentro desse trabalho, ele tinha que deixar alguém que desse continuidade. Então ele teve que fazer o quê? A formação dos mensageiros do reino. Já que ele não quis utilizar as hostes celestes, ele não quis utilizar suprapoderes para fazer isso, ele teve que fazer esta formação fisicamente, com aqueles 12 apóstolos. E Jesus, o João foi preso em 12 de junho do 26, Jesus fez um memorável discurso sobre o sermão do reino, sobre o que era o reino, e aí ele pegou os 6 apóstolos, os primeiros 6 apóstolos que ele estava já efetivamente educando, e fez uns planos para que eles começassem a visitar as cidades da Galileia sem fazer pregação pública. O que ele estava fazendo com os apóstolos? Ele estava treinando esses apóstolos para que eles realmente começassem a fazer um trabalho de ordem pessoal. E vocês vão ver que Jesus sempre manda de 2 a 2. Nunca ninguém vai sozinho. Porque quem melhor explica essa questão é Rodin. Eu até sugiro que as pessoas que apreciem muito leiam a parte de Rodin,
porque ele consegue interpretar muito bem os ensinamentos de Jesus. Esse grego é fantástico, você consegue entender. E Jesus sempre manda 2 a 2, porque ele fala que a solidão não é boa para o ser humano. Até os anjos andam em dupla, né? Não que sejam seres humanos, mas ele sempre manda em 2 a 2 para anunciar as boas novas do reino. Foi um trabalho inteiramente pessoal, e ele comunicou a esses 6 apóstolos que ele queria mais 6, porque ele gostaria de ter 12 apóstolos. E pediu para que cada um escolhesse um homem. Olha que interessante, ele escolheu 6 e os apóstolos escolheram os outros 6. Não é que os outros 6 chegaram por obra de Jesus. Então André trouxe Mateus Levi, Simão Pedro trouxe Simão o Zelote, Tiago Zebedeu trouxe o Tiago Alfeus, João Zebedeu trouxe o Judas Alfeus, Filipe trouxe o Tomé e Natanael trouxe o Judas Iscariotes. E aí ele começou um aperfeiçoamento intenso desses apóstolos. Cada dia os 6 novos apóstolos eram colocados nas mãos dos seus respectivos recrutadores para uma cuidadosa recapitulação. Os apóstolos antigos recapitulavam para o benefício dos 6 mais recentes, e à tarde eles recebiam as instruções de Jesus. É aquela história, cada um educando o outro, falando aquilo que acha e como interpretou as questões do reino. Chegava à tarde, obviamente, que Jesus provavelmente punha ordem nas coisas todas, nas más interpretações e tudo mais. E dessa maneira foram 5 meses de trabalho pessoal. Ele planejou uma campanha de 5 meses, e a coisa mais bacana é que ele perguntou para os apóstolos: vocês têm fundos para manter a família? Porque afinal de contas os apóstolos iam segui-lo. Como é que fazia com a família? E ninguém tinha fundos. E como é que você faz os fundos para você poder fazer a pregação? Ninguém quer milagre, você tem que conseguir os fundos fisicamente. Então eles iam pescar, vendiam o trabalho e iam acumulando dinheiro tanto para dar para a família deles, como para fazer para o reino. Veja que eles tiveram que trabalhar, eles não ficaram simplesmente tendo tudo de graça, eles trabalhavam, ó. Vós ireis organizar-vos de modo a prover tudo o que seja necessário ao vosso futuro trabalho, não apenas para o ministério pessoal presente, mas também para quando posteriormente eu vos mandar na pregação do evangelho dos crentes. E esse plano de pescar e sair por 2 semanas para o trabalho pessoal em nome do reino prorrogou-se por mais de 5 meses, quando cessaram aquelas perseguições especiais que tinham sido dirigidas aos discípulos de João, depois do seu encarceramento. Então, fisicamente, todo mundo trabalhou para prover os recursos para poder proclamar o reino. E como é que eles estavam organizados? André, por ser o primeiro, ele era pescador e ele foi escolhido como dirigente dos 12. Da mesma forma que Gabriel é o primeiro filho de Micael, com a mãe divina, e ele é o dirigente de todo o universo de Nébadon. Simão Zebedeu e Jesus escolheu 3 pessoas para acompanhá-lo. Então ele sempre tinha 3 pessoas, 3 apóstolos para dar assistência para ele, que era o Pedro Simão, Tiago Zebedeu e João Zebedeu. O Filipe era intendente dos apóstolos e multidões, então ele fazia tudo o que era necessário para a família dos apóstolos e das multidões, ele provia comida, provia tudo. O Natanael era o intendente, o Filipe era para os apóstolos e multidões, o Natanael era da família específica dos apóstolos. Então ele estava sempre andando na casa dos apóstolos, vendo as necessidades e suprindo a família dos apóstolos. Mateus Levi, que era um coletor de impostos, ele era o gestor do recurso dos apóstolos. Se necessário, os 12 trabalhariam para prover os fundos. Tomé Dídimo, administrador do itinerário. Lógico, pessoal, antigamente não tinha o Waze. O cara tinha que parar, pensar, ir lá na frente, reservar pousada, pensar na comida do meio do caminho, não tinha banheiro no meio do caminho, tinha que pensar em tudo. Então, alguém tinha que fazer esse trabalho. Tiago Alfeus era administrador da multidão, assim como Judas Alfeus. O Simão Zelote, ele cuidava da recreação e diversão, e eles decidiram que eles iriam trabalhar 6 dias por semana e descansar às quartas-feiras, porque eles precisavam de descanso também. E Judas Iscariotes era o tesoureiro, ele pagava todas as despesas e mantinha os livros todinho daquilo que estava acontecendo.
Por aqui vocês podem ver que Judas não traiu pelo dinheiro. Não foi pelo dinheiro, tanto é que ele jogou o dinheiro de volta para o Sinédrio. Quando ele percebeu o que ele fez, ele foi lá e devolveu todo o dinheiro que ele tinha recebido. E Jesus esforçou-se para esclarecer, olha, Jesus esforçou-se a diferença entre os seus ensinamentos e a sua vida junto com eles. Porque, óbvio, se confunde eu vivendo com ele e aquilo que eu ensino. E que pudessem advir posteriormente sobre ele. E hoje a gente só fala o quê? Da vida de Jesus. Essa que é a verdade da crucificação. O meu reino e o evangelho relacionado a ele deverão ser o conteúdo da vossa mensagem. O meu reino e não eu. Não vos deixeis desviar por pregações sobre mim e sobre os meus ensinamentos. E o que a gente faz hoje? Exatamente o contrário. Proclamai o evangelho do reino e retratai a minha revelação do Pai dos céus. Mas não vos deixeis ser extraviados pelas vielas da criação de lendas e de construção de cultos, de crenças e de ensinamentos sobre as minhas crenças e ensinamentos. Exatamente ao contrário a gente faz hoje. Isso foi graças aos primeiros apóstolos. No entanto, eles novamente não compreenderam o que ele dissera isso. E nenhum ousou perguntar sobre por que ele estava falando isso. Os apóstolos aprenderam muito sobre Jesus, sobre o reino dos céus. E Jesus aprendeu muito com eles sobre o reino do homem e a natureza do homem. E eles representavam muitos diferentes temperamentos humanos que são semelhantes em todo o Nébadon. A gente pode ser experiencial, mas existem matrizes, padrões de seres humanos, de mentes e tudo mais, que eles, quando um ser criador sai para criar o universo, ele pega essas matrizes e os seres... como é que são os seres? Eu esqueci o nome, aqueles que saem para criar os universos. Os portadores da vida usam essas matrizes e criam aquele universo com base nesses padrões. Então, o que ele fizesse aqui iria refletir em todo o Nébadon. E é importante saber que, apesar dos apóstolos não entenderem a mensagem dele, terem muita dificuldade, todos eles eram graduados pelas escolas da sinagoga, principalmente de Cafarnaum, que era excelente. Então eram seres que tinham, apesar de serem pescadores e tudo mais, eram seres graduados que tinham condições de estudo e tudo mais. E Jesus ordenou aos 12 de janeiro de 27, descer. Ele estendeu a mão e falou que trago esses homens, meus mensageiros, eu escolhi entre os 12, dentre os filhos da terra, para que saiam e me represente como eu vim representar-te. Ama eles e esteja com eles como tu me amaste e estiveste comigo. E agora, meu Pai, dá sabedoria a esses homens, pois eu coloco todos os assuntos do reino que virá nas mãos dele. Eu gostaria, se for da tua vontade, de permanecer na terra por um tempo para ajudá-los nos seus trabalhos para o reino. E novamente, meu Pai, agradeço a ti por ter estes homens, e os confio à tua guarda, enquanto eu vou terminar o trabalho que me encarregastes de fazer. Belíssimo, você imagina o que são 12 seres humanos lá recebendo uma benção dessa e uma ligação direta com o Pai e falar o que eu estou fazendo aqui. E não entenderam, obviamente, nem tinham condições de entender. Para pensar hoje, se vocês encontrarem um ser divino, um Micael, que vem ao seu lado, você até entende por causa do livro. Mas se não fosse o livro de Urântia, a gente também não entenderia. Eles estavam diariamente com ele ficava meses e meses. E aí eu volto àquela primeira questão. Quão arraigados são os nossos apegos? Quão arraigado a escravidão dos judeus foi e que os sacerdotes fizeram para tentar incutir, para elevar o moral do povo, que eles eram um povo escolhido e que viria alguém que iria restabelecer a dignidade judaica, estava tão arraigado que a dificuldade que um ser divino teve de não conseguir tirar isso da cabeça deles até o final e ainda morrer crucificado. Então, por aí você imagina o que era? Por outro lado, eles tiveram muita fé, apesar de tudo, porque abandonaram suas famílias e foram atrás. Isso, e Jesus pediu só para eles abandonar a família, não foi para todos não, mas foi tudo suprido, e eles tiveram fé porque, vamos lá, não existe fantasia, eles já tinham sido preparados internamente, eles já sabiam que eles iam ser apóstolos, isso é a coisa do ajustador.
A gente não entende o livro de Urântia porque você lê. Você entende o livro de Urântia porque o ajustador te imprimiu esse livro de Urântia dentro de você e te dá condições de entender. Porque nós somos uma folha em branco. Tudo em nós tem que ser impresso, tudo em nós tem que ser desenvolvido. Alguém tem que pôr, pessoal. Não existe. As únicas coisas reais e verdadeiras que existem são até Avona. O resto é nada, é branco. Por isso que o nosso grande trabalho como ser humano é desenvolver os valores, os significados e valores que tem no paraíso. Porque lá está tudo, aqui tudo é sombra. Bom, e aí efetivamente após a morte de João Batista, começou o início do trabalho público e as 3 campanhas de pregação. Então, o início do trabalho público se deu em 19 de janeiro. Os apóstolos partiram pregar em várias localidades. Durante o mês de abril, trabalharam em Jerusalém e ensinavam diariamente no templo. E eles realizaram nessa época muito trabalho pessoal junto às multidões. E esse foi o início verdadeiramente da propagação do reino para o mundo interior, porque Jerusalém era um local onde ia pessoas do mundo inteiro, principalmente nas comemorações judaicas. E nesse intervalo aconteceu essa cura das 683 pessoas em Cafarnaum, quando Jesus chegou lá na terça-feira 13 de janeiro, na casa de Zebedeu, que, a bem da verdade, a casa de Zebedeu, do Davi Zebedeu, foi onde se tornou a sede da pregação para todo o evangelho. E sempre voltavam para lá como sede deles aqui. E chegaram praticamente 1000 pessoas, crianças, mulheres e homens. Obviamente que muitos não estavam doentes, mas estavam acompanhando. E quando Jesus viu esses 1000 seres doentes, e aqui que é bonito que a gente falou, em grande parte devido ao erro e transgressões dos seus filhos, aos quais confiaram a administração do seu universo. Lúcifer, Caligástia e Adão e Eva. E uma voz falou: Mestre, exclama a palavra, restaura a nossa saúde, cura as nossas doenças e salva as nossas almas. E Jesus disse: eu vim ao mundo, e ele sempre insistindo que ele não veio para fazer milagre, e ele é insistente. E ele falou: eu vim ao mundo para revelar o Pai e estabelecer o seu reino, eu não vim para curar. Com esse propósito eu vivi a minha vida até esse momento. Portanto, se for da vontade dele que me enviou, e se não for incompatível com a minha dedicação à proclamação da boa nova do reino, eu desejo que meus filhos fossem curados. E aí foi aquela bagunça. Os seres desceram e curaram 683 pessoas em segundos. Eles já estavam doidos para vir fazer alguma coisa? Eles estavam malucos, todo mundo esperando, pô, vai, não vai? Daí, obviamente, da mesma história que a água com o vinho, quem mais ficou assustado foi Jesus. Falou: meu, o que aconteceu? Só que ele esqueceu que ele desejou. E quando ele deseja, sai da parte do tempo, e o ajustador dele não pode controlar as hostes celestes. Imagina para ele poder controlar esse poder, né? Então, isso é bacana o que você falou, Márcia, porque ele teve que se controlar a vida inteira. Depois da água do vinho, ele começou a se controlar mais. Porque era só ele ter um desejo forte, as duas naturezas, a coisa acontecia imediatamente. Agora, o que é bárbaro é isso, é a coerência, a vontade. Eu vim ao mundo para revelar aquilo que ele decidiu, ele manteve o tempo inteiro. E obviamente que depois dessa cura, Herodes mandou observadores para saber quem é esse Senhor Jesus que está fazendo essas coisas todas e causando esse grande estrago aqui. E a primeira campanha de pregação que aconteceu na Galileia, tem um mapa aqui, nem adianta a gente se preocupar onde é, não é, porque não faz parte do nosso dia a dia. Ela começou no dia 18 de janeiro de 28 DC, tão logo após a morte do João Batista, que foi dia 10 de janeiro, e ela durou 12 meses. 2 meses. Errei por um 12 só, calma. Olha que diferença de 2 para 12, né? E eles pregaram o evangelho e batizaram os crentes em várias... Por que eles batizavam se não era uma determinação de Jesus? Porque, obviamente, como tudo, e infelizmente quando ocorre com os políticos é um horror, mas eles tiveram que chegar num acordo com os crentes, com os seguidores de João Batista. Porque senão eles não conquistariam, porque João batizava. Então eles concordaram também, num certo sentido, em batizar, para que não houvesse essa ruptura e pudessem trazer esses evangelistas junto a eles.
E, por sinal, foi por causa desse monte de concessões aos cultos mitraicos que a religião de Jesus se degringolou completamente. Ela se degringolou por causa por causa do próprio Pedro, por causa de Paulo, porque eles ficaram cedendo para os persas, ficaram cedendo para os helênicos e para o culto mitraico. E foi aí que a coisa degringolou. Bom, essa foi a primeira vez que Jesus permitiu os seguidores pregar sem restrição. E eles ficaram muito felizes, né, ministrando aos doentes, batizando crentes com grande seriedade e muita alegria. Foi a primeira vez que eles se sentiram livres, efetivamente, para desenvolver esse trabalho. E o que caracterizou, né? Caracterizou uma pergunta interessante, que eu não me lembro quem foi que fez, falou assim: como eu posso, acho que foi Tomé, como eu posso sentir-me seguro sobre a verdade dessas boas novas do reino? Uma pergunta absolutamente natural de um apóstolo. Você está fazendo tudo isso, você é tudo isso. Como é que eu posso ter certeza se, entre aspas, eu vou dar uma interpretação, a minha fé não é tão grande, apesar de estar vendo tudo isso, que o que você está falando é verdade? É bonita essa pergunta dele e Jesus realmente respondeu de uma forma quilométrica, que não vale aqui agora. Questionador. Aí teve a cura do leproso, esse foi o primeiro milagre intencional, e esse era um verdadeiro caso de lepra, esse foi o primeiro milagre que Jesus curou. Aí teve a cura entre aspas eu pus, porque não foi cura, não foi milagre, foi questão de presciência, o menino não estava doente, não estava, né? A cura do filho da viúva também não foi, ele não estava morto. E a cura do servo do centurião, que foi uma coisa extremamente curiosa, porque esse centurião, ele chamou Jesus, e quando Jesus chegou à casa dele, ele falou: mestre, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas do mesmo jeito que eu ordeno os meus subordinados a fazer alguma coisa, você pode dizer uma palavra e meu filho será curado. E Jesus vira para ele e fala assim, Jesus virou para os apóstolos e falou assim: eu nunca vi fé tão profunda como o desse centurião. E Jesus pegou e foi embora. E aí os seres intermediários falam que nós nunca soubemos o que aconteceu nessa ocasião, porque o menino simplesmente foi curado quando Jesus foi embora. Foi a própria fé que o fez curar. Isso é simplesmente o que está registrado. Se os seres invisíveis ministraram a cura ao servo do centurião ou não, isso não foi revelado àqueles que acompanhavam Jesus. Sabemos apenas o fato da recuperação completa do servo. Bárbaro isso, né? A fé do cara era tão grande que ele falou: não entre na minha casa, eu não mereço que você entre. E aí aconteceu uma coisa muito bonita, porque logo após o término eles montaram um acampamento em Betsaída, de 3 de maio a 28 de outubro, e a gente vê esses grandes acampamentos aí, vocês imaginam naquela época, um acampamento à beira-mar, onde era supervisionado pelo Davi Zebedeu, os irmãos Alfeus, e abrigava 1.500 pessoas. E era um modelo de higiene, ordem e administração. Os apóstolos iam pescar uma vez por semana, vendiam para Davi o peixe, para ele manter todo o acampamento, e os fundos recebidos iam para as economias do grupo, e os apóstolos era permitido passar uma semana com o mês com as suas famílias. Estão vendo a vida no dia a dia como é? Organizada, estruturada, trabalhada, e você desenvolvendo o trabalho do reino tranquilamente. Essa que é a verdade. A coisa bonita de você ver isso, né? Tem aquelas coisas miraculosas e fantasiosas. E o Davi fez uma coisa bárbara. Isso daqui é o precursor do WhatsApp. Ele fez a sede central do centro de revezamento dos mensageiros do reino. Quem assistia os Flintstones? Você lembra quando ele jogava, saía aquele carinha correndo atrás? É igualzinho. Chegou a ter 45 mensageiros, corredores, que saíam para pegar informações. E esses corredores foram fundamentais, principalmente na época da crucificação. Tanto é que Davi já sabia, antes de todo mundo, que Judas havia traído Jesus, que ele tinha atado diante de Anás para fazer a traição, ele já sabia, e ele foi lá e pegou os fundos apostólicos com Judas, antes dele trair de verdade, e Judas deu tudo para ele, passou todas as contas do banco, fez tudo como tinha que fazer
corretamente. Por sinal, Judas traiu Jesus única e exclusivamente por uma questão de ego, por não ter entendido a mensagem do reino, né? Então ele teve entre 40 e 50 pessoas de informação, o predecessor do WhatsApp, era só mandar o WhatsApp e pronto. Lá eles montaram uma escola de evangelistas, tinham mais de 100 evangelistas treinados, ficaram 75. E cada um dos professores ensinava segundo a sua própria visão do evangelho do reino. Nenhum esforço era feito para ensinar de um modo uniforme. Jesus não queria uniformidade, né? Era uma escola, a atividade aprender e fazer. O que os estudantes aprendiam pela manhã, eles ensinavam à tarde. E o mais bacana foi esse hospital, que eles montaram um hospital, dirigido por 25 mulheres e 20 homens, comandado pelo Eumã. E não houve curas efetuadas. O que aconteceu é que a ministração de Jesus, que os visitava todo dia, a transformação na consciência fazia com que eles se curassem. E aqui tem um dado muito interessante, e eu já vi muitos casos, por um acaso, que quando há uma mudança na sua consciência, a doença vai embora. A doença, num certo sentido, se não é congênita, se não é algo assim, ela geralmente tem caráter psicológico. Ela tem caráter baseado nas nossas crenças, nas nossas más interpretações de alguns pontos da vida, coisas que a gente adquire durante a vida toda. E quando você ressignifica isso, a doença vai embora, porque ela só está te alertando. Então, por isso que isso daqui, transformações da mente e do espírito, já vai. Tais como as que podem ocorrer na vivência das pessoas em expectativas e dominadas pela fé, quando estão sob a influência imediata e inspiradora de uma personalidade forte, positiva e benéfica, cuja administração expulsa o medo e põe fim à ansiedade. O final do acampamento. Aqui Jesus fez mais 2 curas, né? O homem da mão deformada, ele fez isso daqui por causa como um desafio aos seus inimigos, porque Jesus nessa época já estava sendo seguido. Todo mundo já estava, o Sinédrio já tinha posto espiões para seguir Jesus o tempo inteiro, inclusive Herodes. Jesus já estava sendo seguido e eles desafiavam Jesus o tempo inteiro. E ele fez essa cura num sábado para mostrar que não tinha problema nenhum fazer a cura no sábado. E a cura do paralítico, que foi a coisa mais curiosa, porque Jesus estava dentro da casa, o paralítico, vocês imaginam aqui o cara dentro da casa, aquela multidão do lado de fora da casa, o paralítico não tinha como chegar diante de Jesus. Eles levaram o ser no telhado, abriram o telhado e baixaram ele com a cadeira em frente a Jesus. Imagina Jesus olhando, e aí, oi? O que você falaria nessa hora, né? Bom, obviamente que os seres religiosos, em vez de entenderem isso como um sinal, como eles não conseguiam entender que alguém de Nazaré pudesse trazer alguma coisa para a religião judaica, principalmente vindo de Nazaré, como o Henrique falou que era um lugar extremamente liberal, eles estavam sempre mais alarmados e hostis, medo e preconceito, e os seus corações estavam endurecidos. E não cessaram de planejar e de conspirar contra Jesus. A segunda campanha de pregação. Olá, pessoal. Voltando aqui. Olá. Voltando. Deixa eu só dar um stop sharing aqui. Gente, eu vou sair da reunião, desculpe-me, eu tenho uma Tá bem. próxima reunião da Fundação Juscelino Kubitschek, tá? E dentro de 2 minutos. Tá bem, estou lá vamos fazer a também, última tá bom? prece e vamos embora, então. Faz a prece. Já vamos fazer a prece então, aí esses 2 minutos eu consigo. Bora lá. Vamos lá. Não, pode ir. Vamos lá. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Damos Deus. por encerrada Amém. a reunião de hoje. Amém, amém. Boa Pessoal, noite. gratidão, Fiquem com gratidão, Deus. gratidão.
Boa Boa semana noite. para vocês. Boa noite. Gratidão.